bradai em alta voz a todos os povos. Deixe Deus ser Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor, rendemos graças a Ti, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor, pela vida do nosso amado pastor Paulo Maurício, Senhor, pelos nossos irmãos também, irmão Valdir, sua família, Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez nos alimentar através da tua palavra, Senhor. Toma teu ungido em tuas mãos, Senhor, que venha ser boca de Deus para a nossa vida, Senhor, e que através dessa mensagem, sinais e maravilhas venham ser notórios em nosso meio, Senhor. Nós rendemos graças, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pastorzão, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia. Vamos fazer uso da palavra de Deus em Isaías. Gosto muito, irmãos, dessa passagem de Isaías. Aleluia, Deus fala muito comigo. Isaías capítulo 6 e o versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías 6, 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, ou vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem sentar. Olha para o seu irmão e pergunta a ele: no dia da morte do rei, o que você viu? O que você tem visto na morte do rei? O que você viu na morte do rei? Meus amados, quando eu lia o capítulo de Isaías, eu começava a meditar, irmãos, que no capítulo 6 fala sobre a chamada de Isaías. Mas eu ficava, irmãos, me questionando por que no capítulo 6 é a chamada de Isaías, mas no capítulo 1 Deus já falava através de Isaías. E eu começava, irmãos, a perguntar a Deus por quê. Se Deus já falava no capítulo 1, por que então, irmãos, que somente no capítulo 6, que é a chamada de Isaías? E eu passei longos tempos, irmãos, no campo, lá no campo missionário, e aquilo, perguntando ao meu espírito, falando com Deus, por que então que a chamada de Isaías foi no capítulo 6? E alguns até, irmãos, mencionam que é porque o capítulo 6
era para ser o capítulo 1. Mudaram do capítulo 6 para o capítulo 1. Mas isso não me convencia, que o capítulo 6, irmãos, era para ser o 1 e não o 6. E eu comecei a ver algo, irmão, que chamou a minha atenção no 1. Se você olhar no 1, quando menciona Isaías entregando a mensagem do Senhor, sempre diz visão que teve Isaías. Você observa, irmão, depois você pode consultar aí o capítulo 1. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, sempre menciona, irmão, visão do profeta, visão de Isaías. E através da visão, ele, irmãos, entregava a mensagem do Senhor para o povo de Israel. Mas no capítulo 6 acontece algo, irmão, na vida do profeta, porque a chamada do profeta, um homem que vê a glória de Deus, nunca mais a vida dele é a mesma. Nunca mais, mesmo que você queira, mesmo que você, irmãos, tente ser uma pessoa normal, mas você não consegue. É fácil ver alguém que vê a glória de Deus. Se você observar, irmão, ele viu a glória de Deus. Primeiro, irmãos, nós conhecemos a história e sabemos que Isaías, irmãos, era da família de Uzias, vivendo dentro, irmão, do castelo, dentro do reinado de Uzias, ali na direção de Uzias. E Uzias, irmãos, era um grande rei. Nós conhecemos a história e sabemos que Uzias era um grande rei. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estava Isaías. Isaías era da família, ele pertencia à família de Uzias. Então, irmão, analise um homem israelita, da linhagem de Israel, escolhido de Deus, sendo privilegiado, irmão, aleluia, por fazer parte da família do rei. Um rei, irmãos, que não era uma pessoa comum, não era uma pessoa qualquer. Aconteceu um fato há uns tempos atrás, de um médico, irmãos, lá numa cidade chamada Sobral, no Ceará. E aquele médico era muito conhecido. Eu não o conhecia, mas eu conhecia os seus feitos. Veio aos meus ouvidos, irmãos, o que ele fazia. Ele era um obstetra. E de repente, irmãos, aquele moço, ele entra num posto de gasolina, abastece o seu carro. Quando ele entra dentro do carro, irmão, ele encosta. Poderia ter ido, irmão, ao banheiro do posto, irmão, mas ele preferiu encostar o carro justamente, irmão, na saída da BR. E ali, quando ele saiu, irmão, que ele sentiu a necessidade, quando ele vai saindo, vem outro carro, irmão, e atropela o médico e tira-lhe a vida. Irmãos, foi uma tristeza geral. Eu não conhecia o médico, mas eu confesso para os irmãos que a minha alma se entristeceu pela morte daquele homem. Há pessoas, irmãos, que quando morrem, há pessoas quando saem parte da terra, com certeza nós ficamos sentindo, irmão, conhecendo ou não, dependendo da pessoa. Outros não. Tem pessoas quando parte, quando morre, muitos dizem assim: olha, graças a Deus, acabou o problema. Alguém que está lá, irmão, muitas das vezes vê um parente seu que está sofrendo com uma doença, que está anos e anos, irmão, em cima de uma cama, e você vendo aquela situação, você vendo aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, de repente, irmão, você até pede: Senhor, o prêmio leva, porque é um prêmio para sair desse sofrimento, para acabar não somente quem está sofrendo em cima da cama, mas também a sua família que está vendo o sofrimento daquela pessoa. E até agradece de ter partido, irmão, porque é como se saiu, aliviou a dor. Observa que Isaías, irmãos, perde um homem, e não era uma pessoa qualquer, um rei. Era um homem, irmão, privilegiado, um homem escolhido, ungido de Deus. E de repente morre o rei.
Eu fico pensando como não foi triste para Isaías, irmãos, sentir, aleluia, a perca, a falta daquele rei, a tristeza que não foi, irmão, ele, aleluia, no momento da perca, no momento da morte do seu parente, da morte do rei de Israel. Quando ele sente, irmão, a tristeza, a perca do rei, com certeza ele vai para um lugar, irmão, aleluia, ele entra na presença de Deus, ele vai para o templo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos uma tendência muito grande, quando estamos passando sérios problemas, irmãos, muitas pessoas vão para outros lugares, deixam de vir para a igreja, vão para outros lugares porque estão passando por uma prova, estão passando por uma tristeza, uma angústia. Morreu alguém, fica chateado, não vou para a igreja, vou esperar que o Senhor faça a obra, vou esperar que Deus toque no meu coração, vou esperar que Deus opere na minha vida, para depois, então, Deus sabe o meu coração e sabe que se eu chegar na igreja eu vou ficar angustiado, eu não vou glorificar a Deus, eu não vou louvar a Deus, eu não vou expressar a minha gratidão, Senhor, eu acho melhor ficar em casa, isolado na minha casa. Mas Isaías não fez isso. No momento da perca, irmão, ele é o momento que ele entra, aleluia, na presença de Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos num momento difícil da nossa vida, angustiado, a má notícia, a renúncia, afastamento de alguém, irmão, aleluia, que nós buscamos a Deus, é aquela hora principal, louvado seja Deus, que Deus, ele quer manifestar a sua glória através da nossa vida. É aí que Deus, irmão, ele quer, aleluia, que você olha para um lado, você não vê socorro, você olha para o outro, você não vê socorro, você olha para frente, você se sente sozinho, você olha para todos os lados, irmãos amados, e você se vê tão só, não tem quem me ajude, não tem, aleluia, não tem ninguém comigo. É nesta hora que Deus está dizendo: olha para mim, porque sou eu que vou te abençoar. Aleluia, olha para mim. É nesta hora, quando você se encontra só, nesta hora que você se encontra, aleluia, muitas das vezes até enfermo, irmão, aleluia, nesta hora que Deus, ele quer manifestar a sua glória e que você veja a glória dele. Enquanto você está rodeado de pessoas, irmãos, aleluia, você vê tantas coisas, você vê tanto socorro de um lado e de outro, mas quando você está sozinho, aí que era o momento ideal para que manifeste a glória de Deus através da sua vida. Olha para o seu irmão e pergunta, no momento da luta, no momento da dor, no momento das tuas tribulações que nós passamos na terra, me diga uma coisa, pergunta para ele: o que você tem visto? O que você tem visto? No momento difícil da sua vida, no momento que você está passando por uma prova, que você está passando guerra, o que você está vendo? Qual é a experiência, meu Deus, aleluia? Qual é a experiência que você tem para contar, aleluia? No momento que você está ali naquela guerra, irmão, você glorificar a Deus na hora da bonança, na hora da alegria, irmão, é muito bom, aleluia. Mas o melhor é quando você olha: Senhor, tu sabe que eu não tenho a mínima condição de louvar o teu nome, tu sabe que eu estou, Pai Celestial, a minha alma está em angústia, mas é hoje que eu vou glorificar o teu nome, é hoje que eu vou exaltar o teu nome, é hoje que eu vou para a tua casa e eu vou rasgar o meu peito, aleluia, como eu nunca rasguei na minha vida, e eu vou adorar a Deus, porque isso aí não tira, aleluia, a glória e não tira a honra do teu nome, Senhor. Pois nessa hora, na hora da tristeza, na hora da angústia, foi justamente nessa hora que Isaías entra no templo, e lá no templo, irmãos, louvando, orando, diz a palavra de Deus que no ano em que morreu, no dia do problema, no dia da angústia, no dia da perca, aleluia, ele olhou, irmão amado, e diz a palavra do Senhor que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das vestes do Senhor enchia o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, irmãos, quem você vai contar qual é a tua história?
Irmão, um ano retrasado, fui ao médico, o médico olhou para mim e disse: olha, o seu você não tem cura. Eu olhei para aquele moço, eu vi, irmão amado, a cara do adversário falando para mim que não tinha cura. Quando eu olhei para ele, irmão, eu não quis ser, não vou aqui chegar, não falei nada, fiquei ligado com Deus. Ele disse: não tem cura, não tem jeito o seu problema. Eu digo: é. Fui lá para a igreja e disse: pois é hoje que eu vou adorar a Deus, é hoje que eu vou glorificar a Deus. Logo a seguir, no próximo ano, o médico chega, outro médico, e diz: olha, a sua próstata está altíssima, o nível está alto, quase 9, quase 7, como se eu tivesse mais de 100 anos. E o médico fez todos os exames, irmão, todos os antibióticos. Não é fácil eu chegar ali, o médico olhar para mim e dizer: olha, você curta a vida, você aproveite a vida. E eu olhei: e está tudo bem com você? Eu disse: doutor, está ótimo. E eu falei: olha, doutor, se não fosse Cristo na minha vida, o senhor pode ter certeza de uma coisa, que pela vida que eu tive antes de aceitar Jesus, e pelas vezes que eu tentei tirar a minha vida, as vezes que eu tentei dar cabo da minha vida, com certeza, se eu escuto isso aí, sem Jesus, pode ter certeza que eu tirava a minha vida. Mas eu agradeço muito a Deus, doutor, porque a minha alegria é Cristo, a minha alegria é Jesus. Ele está no controle da minha vida. Deus não me tirou lá de onde eu estava, aleluia, se Ele não tivesse plano traçado para a minha vida.